tarde, meu nome é Janaína de Freitas e eu venho aqui apresentar para vocês o meu projeto de extensão da Uninter, que é sobre sala de aula inclusiva. Dentro da minha experiência como educadora de pessoas especiais, eu tive o privilégio de conviver com muitas crianças que, de um modo singular, elas têm algo a mais para nos ensinar também. Então não basta ser só uma educadora, tem que ser uma educadora especial para pessoas especiais também, nessa sala de aula inclusiva. Tem que ser um trabalho em conjunto. Para isso, eu vou explanar alguns pontos importantes dessa sala de aula inclusiva, né? Começando pelo conceito, a educação inclusiva pode ser entendida como uma concepção de ensino contemporânea que tem como objetivo garantir o direito de todos à educação. Ela pressupõe a igualdade de oportunidades e a valorização das diferenças humanas. Contempla as diversidades étnicas, sociais, culturais, intelectuais, físicas, sensoriais, de gênero também. Implica a transformação da cultura, das práticas, da política, vigentes na escola e nos sistemas de ensino. A gente tem alguns princípios na educação inclusiva. Então, assim, quais são eles? Toda pessoa tem o direito de acesso à educação. Toda pessoa, eu digo pessoas que têm alguma deficiência e pessoas que não têm deficiência. Pessoas são pessoas, seres humanos. Todos estão aptos e têm direito ao acesso à educação. Toda pessoa aprende. Quando eu digo toda pessoa aprende, a gente tem que olhar a pessoa de uma maneira especial e ela vai aprender. Tem que ter um olhar abrangente sobre a pessoa, sobre o indivíduo. O processo de aprendizagem de cada um é singular. O convívio do ambiente escolar comum beneficia a todos. A educação inclusiva diz respeito a todas as pessoas. Apesar desse foco nas pessoas com deficiência, tendo em vista o histórico da privação da participação desse público nas redes de ensino, hoje em dia nós temos um conceito bem mais amplo da diversidade humana para pensar na educação inclusiva, cujo público-alvo são todas as crianças, todas sem exceção. Assim, o quinto princípio norteia os demais e orienta as relações humanas para a construção de uma sociedade mais justa e participativa. As estratégias pedagógicas, então, elas são muito importantes, correspondendo aos diversos procedimentos planejados e implementados por educadores. Então, com a finalidade de atingir seus objetivos de ensino. Envolvem métodos, técnicas, práticas, tá? No contexto da educação inclusiva, recomenda-se que o ponto de partida seja a singularidade do sujeito, com foco nas potencialidades. Se por um lado a proposta curricular deve ser uma só para todos os estudantes, por outro é imprescindível que as estratégias pedagógicas sejam diversificadas, com base nos interesses, nas habilidades, nas necessidades de cada um. Só assim se torna viável a participação efetiva e igualdade de oportunidades para o pleno desenvolvimento de todos os alunos com e sem deficiência. Como a gente faz, então, para desenvolver essas estratégias pedagógicas? O ponto de partida deve ser o próprio estudante. É preciso a gente se empenhar em conhecer bem esse estudante, partir do seu repertório, dos seus eixos de interesse. Isso vai tornar muito mais interessante o processo de troca também entre o educador e o aluno. Uma dica é se perguntar com frequência o que cada um deles sabe sobre o conceito de ser trabalhado, como seus interesses podem ser explorados com facilitadores do ensino de cada conteúdo. Agora a gente vai a uma pergunta muito importante. As atividades para alunos com o mesmo diagnóstico, elas devem ser iguais? Durante muito tempo, acreditou-se ser possível generalizar as características das pessoas, para padronizar o ensino. Mas atualmente a gente já sabe que essa noção é no mínimo muito simplista, ainda que represente diagnósticos absolutamente iguais, as pessoas são diferentes e a gente tem que tratá-las de maneira distinta. Não há, então, receita pronta ou manual de atividade ideal, indicando exatamente como trabalhar com um aluno com esse ou aquele diagnóstico. Isso não se aplica somente a pessoas com deficiência, porque a diferença é inerente à condição humana. Então, as pessoas têm interesses diferentes. O processo, então, de aprendizagem de cada aluno é singular. Qual é a estratégia
pedagógica e fracasso escolar? Qual a relação entre as estratégias pedagógicas e o fracasso escolar? Se partimos então do pressuposto de que toda pessoa aprende, quando isso não acontece, pode ser que o problema resida nas estratégias pedagógicas adotadas em sala de aula. Então é por meio delas que o estudante se conecta ao currículo, ou seja, acessa o seu conhecimento. Quando o planejamento não leva em conta as particularidades de cada aluno, as estratégias pedagógicas podem constituir uma das principais barreiras à inclusão educacional de alunos com e sem deficiência. Tá? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque todo mundo tem o direito a aprender e a gente tem que ensinar da maneira que facilite para o aluno entender também. Tem que se colocar no lugar, a tão famosa empatia. O que fazer quando um aluno não aprende? O que devemos fazer? Na verdade, não são os estudantes que não aprendem. A escola que muitas vezes não está habituada a lidar com a diferença. Assim, não oferece estratégia pedagógica que favoreça a criação de vínculos, as relações de troca e o acesso ao conhecimento. Um dos princípios da educação inclusiva é justamente essa: toda pessoa aprende, sejam quais forem suas particularidades intelectuais, sensoriais e físicas. O que remete ao outro princípio, o processo de aprendizagem de cada pessoa é singular. Por isso, torna-se fundamental avaliar cada situação a fim de encontrar meios de garantir a inclusão efetiva de qualquer estudante, independente do laudo que o acompanha. E a colaboração do profissional do atendimento educacional especializado, o AEE, nesse processo pode ser determinante, considerando que, segundo a Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, esse serviço tem a função de identificar, elaborar, organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade para a eliminação de barreiras para a plena participação dos alunos, levando em conta suas necessidades específicas. O planejamento pedagógico tem como finalidade definir os objetivos e as estratégias que orientam o processo de ensino e aprendizagem. Então, no contexto da educação inclusiva, o planejamento deve ser contínuo e colaborativo. Ao mesmo tempo, ele deve valorizar os interesses e atender às necessidades de cada estudante. Isso significa pensar nas aulas desafiadoras para todos, não ser uma coisa enjoativa, ser sempre a mesma coisa, fazer uma coisa que realmente traga os alunos a ter interesse por essa aula. Quem deve planejar essas atividades para os alunos com deficiência? O responsável pelo planejamento para todos os estudantes é o professor regente, mas, no entanto, essa não precisa nem deve ser uma tarefa solitária. Ao contrário, a perspectiva inclusiva prevê, então, que o processo da elaboração do planejamento pedagógico seja colaborativo, envolva a participação de outros agentes da escola, docentes e não docentes, das famílias e até mesmo dos alunos como protagonistas, então, do próprio processo de aprendizagem. Assim, outros profissionais criativos ou que já tenham trabalhado com alunos com deficiência, e particularmente o profissional de atendimento educacional especializado, podem contribuir significativamente sugerindo atividades e recursos, desde que isso se dê numa perspectiva de colaboração, considerando que tais atividades precisam estar contextualizadas no planejamento. Como a gente deve lidar, então, com os diferentes tempos de aprendizagem do aluno? Esperar, então, que todos os alunos de um mesmo grupo realizem uma determinada atividade ou aprendam determinados conteúdos no mesmo período corresponde à lógica de homogeneização e gera inevitavelmente exclusão. E nós estamos falando de inclusão e não de exclusão, que é o contrário. A educação inclusiva, então, parte do pressuposto de que a diferença é uma característica humana e deve ser valorizada. Assim, os diferentes tempos de aprendizagem devem ser não somente respeitados, mas também considerados no planejamento pedagógico. Planejar na perspectiva inclusiva implica prever estratégias pedagógicas diversificadas, também em relação ao tempo, considerando o ritmo de cada um. Diversificando também os modos de interação, proporcionando oportunidades de realizar tarefas individualmente, em dupla ou em grupos. Os critérios de formação também devem ser diversificados, flexibilizando a rotina a partir de um planejamento que muda constantemente, porque a gente tem que se adequar a esse aluno incluído. A avaliação nessa perspectiva inclusiva é um processo contínuo e contextualizado,
Então, a referência deve ser a trajetória individual do estudante, sem que haja classificação, comparação. Isso porque cada educação inclusiva parte do pressuposto que cada pessoa tem um modo singular de acessar, produzir e expressar o conhecimento. Por essa razão, a avaliação demanda a adoção de estratégias e ferramentas diversificadas, considerando as especificidades de cada aluno. Então, o Plano Educacional Individualizado, que é conhecido como PEI, é um instrumento cada vez mais utilizado no contexto do atendimento educacional especializado. Pode se tornar um importante recurso de avaliação para todos os alunos com e sem deficiência. Na perspectiva inclusiva, então, a avaliação tem como referência o processo individual do estudante. Não há comparação com o outro. O parâmetro do aluno é ele mesmo, é sempre o padrão ele mesmo. A gente sempre vai ver se ele melhorou em relação a ele, não em relação a outra pessoa. Por isso, o objetivo não é classificar e nem selecionar. Para desenvolver essa avaliação inclusiva, o ponto de partida deve ser o próprio aluno. Então, é preciso, antes de qualquer coisa, olhar para ele, porém não pontualmente, nem descontextualizando. É preciso acompanhá-lo processualmente para conhecer a sua trajetória individual e conhecê-lo profundamente para descobrir de que modo é capaz de expressar melhor o conhecimento. Não há um padrão de avaliação para o grupo como um todo, que é adaptado a alguns poucos diferentes, partindo do pressuposto de que a diferença é uma característica humana, ou seja, de que todos são diferentes. É preciso pensar uma estratégia de avaliação diversificada para os alunos, para todos os alunos, não somente os com deficiência. Aí eu pergunto, faz sentido adaptar avaliações para estudantes com deficiência? Elas devem ser adaptadas a todos os alunos, elas deveriam ser adaptadas a todos os alunos, e a cada um no sentido de levar em conta suas especificidades, necessidades, interesses, estilos, aprendizagem, conhecimentos prévios. O objetivo central deveria ser adaptar uma avaliação ou qualquer outra estratégia pedagógica, deve ser a equiparação de oportunidade. Para isso é fundamental avaliar cada situação especificamente. Mas hoje em dia o que acontece? Nós fizemos uma avaliação diferenciada para os estudantes inclusos, né, os especiais inclusos, e para os outros aí é uma padrão. Quem deve adaptar uma avaliação para um estudante com deficiência? É o professor do atendimento educacional especializado, que deve trabalhar em conjunto com os professores das classes comuns e demais profissionais da escola para elaboração e definição desse processo de avaliação. Então, a importância, sim, dessas escolas, inclusive, ela tem o papel de aceitar esses alunos com deficiência e realizar todas as adaptações que forem necessárias para que eles tenham totalmente garantido seu direito à educação. É importante que a escola forneça capacitação, formação continuada para os seus educadores, para que dessa forma eles consigam lidar melhor com todos os alunos. Além disso, a escola deve fazer as adaptações necessárias e disponibilizar os equipamentos que forem necessários para o aprendizado dos alunos. A inclusão, ela promove a diversidade. Sendo assim, a educação inclusiva nas escolas é fundamental, para que desde a infância os alunos aprendam a conhecer e compreender, a interagir, a reconhecer e a valorizar todas as diferenças dentre as diversidades de possibilidades do ser humano. O que eu venho falar com isso é que esse é o mundo que eu quero deixar para os meus alunos. Esse é o mundo que eu quero que meus filhos conheçam, um mundo de pessoas que são aceitas pelo que elas são e dentro de todos são valorizados os seus potenciais. Esse é o mundo que eu quero deixar para depois, uma lição de vida. Quando todas as pessoas estiverem juntas, trabalhando juntas, se unindo